Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Movimento aqui pela TV Galega, Imagem da Cidade. Hoje vamos ter um programa, sabe com quem? Com uma especialista em intercâmbio internacional. Trabalha em uma agência focada em intercâmbio com segurança, acompanhamento familiar e suporte integral. Viajou diversas partes do país, acompanha alunos, famílias, né? Antes, durante e após. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muitas famílias têm receio, né? Quando um filho vai sair de casa, vai fazer um intercâmbio. A gente sabe que cada vez antes, né? Mais jovens, eles querem isso. Tá muito no dia a dia deles, já lá na escola, né? Eles já falam muito sobre isso. E ó, as mães e os pais já ficam com o coração palpitando, né? Então isso é saúde, isso é movimento. Então o nosso programa trouxe para você essa pauta totalmente diferenciada para ajudar, tirar as dúvidas e deixar aí essas famílias com mais segurança e saber o que fazer, quais são os cuidados. Antes disso, eu quero então agradecer alguns patrocinadores, né? Então, a Duca Móveis, temos também o Espaço Doctor, né? Lá no Centro de Blumenau, na Fonte, aonde ele faz locações de consultórios para profissionais da área da saúde, tem secretária, tudo bem bonito lá, para você, profissional da área da saúde, ter todo o suporte, o ideal, né, para atender os seus pacientes. Também temos a Centro Valor e a Centrofísio ali no bairro da Vitor Conder, que é a clínica onde eu desempenho, né, todos os meus dias na parte de reabilitação, recuperação, com as máquinas, né, que trazem emagrecimento, ganho de massa muscular, tiram dores, enfim, na área assim onde a gente pode viver sem dor, com mais qualidade, trabalhar a longevidade, né? E ajudar as pessoas, que é o que a gente mais faz lá na clínica. Então, agora eu quero começar. Então, nosso tema hoje, como eu falei, nós vamos começar com intercâmbio. Mas antes de começarmos a fazer as perguntas e tirarmos as dúvidas, eu quero apresentar para vocês a pessoa especial que eu trouxe, porque ó, foi minuciosamente selecionada, porque tem muita experiência e é sobre isso que a gente quer hoje, né? Vamos fazer aqui uma consulta sobre. Então, estamos hoje aqui com a Catarina. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito Eu obrigada. quero que você se apresente, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você, onde você trabalha, o que você faz. Bom, eu sou a Catarina Roese, sou diretora da CI Intercâmbio, que é uma agência de viagem e intercâmbio, né, especializada nesse produto aí. E a gente auxilia o planejamento, decisão de destino e tudo mais nesse momento aí de viver uma experiência de estudo no exterior. Então, eu ouço intercâmbio, e tem muito tempo isso, né? Muitos anos, porque de jovem eu já ouvia isso. Só que, claro, era muito mais difícil, não era tão comum também, né? Então a gente já ouviu aí várias coisas sobre, mas antes de saber detalhes, idade, cuidados, adultos, crianças, enfim, já fala muitas coisas aqui, então fiquem ligadinhos. Eu quero saber de onde surgiu essa ideia de trabalhar exclusivamente com intercâmbio, né? Que é algo bem específico, né? De onde veio isso? Bom, viajar fez parte da minha vida toda, assim, né? Já fui para vários países com a família, enfim. E não é à toa que eu escolhi turismo como minha formação e profissão. E o intercâmbio ele surgiu de uma oportunidade que eu tive aí no final da faculdade, lá em 2017, onde eu iniciei como estagiária na CI, né? Foi meu primeiro emprego e já estou aí há 9 anos nessa estrada. E eu fico imaginando assim, ó. É uma experiência única, né? E às vezes aquela criança, adolescente ou adulto tá matutando, querendo aquilo, né? Há muito tempo, esperando a idade, esperando o momento, né? Aí chega ali, vai escolher e ainda assim tá ali criando um projeto, fazendo um orçamento, né? Que a gente vai conversar sobre esses passos, né? Mas na mente daquela pessoa as coisas já estão aqui. Então a expectativa, né, a euforia sobre vai se realizar e depois chega o momento que começa a acontecer. Então tem todo um progresso até realmente acontecer, né? Sim. Como é que você vê assim aqueles olhinhos ali, principalmente com os mais jovens, né? A expectativa assim, é gostoso você fazer parte disso assim, de
uma expectativa e aconteceu, aí tem um retorno, e aí o feedback de como é que foi. Como é que você se sente quando você vê que você fez parte de todo esse processo que leva muitos meses, dependendo, né? Se as pessoas são bem organizadas, isso vai levar muitos meses até acontecer e até voltar também, né? Como é que é fazer parte disso? O que você sente assim? É emocionante, né? Ver a evolução, tanto aí no começo, às vezes tem intercambistas que vêm falar super jovens com a gente, 12, 13 anos, assim, eu queria saber como é que funciona, e aí depois a parte de incluir os pais nesse programa, às vezes tem os pais também que vêm falar, mas quando eles vêm, assim, eles mesmos já tomando essa iniciativa, eu acho muito legal. E aí o desenvolvimento ao longo do tempo, tanto do planejamento, né? A gente tem acompanhamento nesses momentos iniciais, também durante o programa, e aí quando eles retornam super desenvoltos, assim, é uma questão muito emocionante, assim, de se acompanhar. E você falou que, quando eles fazem esse movimento de... O meu filho uma vez teve uma feira, eu acho que foi ano passado, e aí ele foi, e aí ele apareceu lá em casa com uns folder, com isso, e já todo mãe, porque eu pensei assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eles vêm assim, né, todo... Aí eu, tá bom, depois eu olho, sabe, né, a mãe já, né, vai que vai, não volta, né, aquela situação, né, corremos riscos, tem os que ficam disso. Por lá, mas é por um bom motivo, né? Com certeza. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, em que momento você percebeu que intercâmbio... porque você já tem aí muitos anos de experiência, né? E a gente sabe que tem vários formatos assim de intercâmbio. Tem empresas que fazem e cada empresa tem um cuidado diferente. Tem pessoas que tentam fazer sozinhas, né? E aí mexe com cultura, com regras, com várias coisas, né? E nesse período que você está trabalhando com isso, você acabou enxergando e vendo intercâmbios, talvez a gente possa dizer que mal feito, que talvez vai gerar frustrações, medo, talvez essa pessoa desassistida naquele local e aí acaba adoecendo emocionalmente. Você já chegou a acompanhar isso? Talvez até... foi chamada para consertar certas coisas que a gente é chamado? Me conta. A gente tenta ao máximo, né, fazer parte disso, mas quando o estudante ele opta por também fazer sozinho, não existe nenhuma regra de que isso não possa acontecer, mas o estudante com acompanhamento, ele vai ter todo um preparo, a gente faz toda uma consultoria antes de definir destino, duração e, né, conversar sobre as culturas locais, sotaques, né, porque a gente tem aí do inglês, que é um dos 9 idiomas que a gente tem de possibilidade, a gente tem destinos que falam inglês mais britânico, inglês mais americano, e isso às vezes um estudante que ele está super acostumado a estudar o inglês americano aqui, chega lá no inglês britânico e ele fica super frustrado porque ele não entende essas questões aí de acompanhamento de diferenças culturais. Acho que é o principal de ter esse auxílio, mas também a chegada na imigração, que a gente faz orientação de pré-embarque para todos os estudantes que vão com a gente, auxílio em toda a documentação, conferência, às vezes, né, a pessoa acaba passando despercebido, se faz sozinho, que precisava de uma vacina, por exemplo, e aí chega lá e não embarca, então tudo isso faz parte do nosso acompanhamento. Bom, como as pessoas às vezes ficam desejando muito isso, porque o amigo foi, o primo mais velho, né? Às vezes existem aí ilusões, né? Me fala, assim, alguma ilusão, algum mito, assim, da parte do intercâmbio, sabe? Que você acompanhou ou vê muito. Bom, acho que o principal que a gente tenta desmistificar é a parte da idade, né? A grande maioria das pessoas que chega pra gente, ou eu vou falar que eu trabalho com intercâmbio, as pessoas falam, nossa, já passei da idade. E não é, sabe, Jo? A gente tem, claro, os programas para menores de idade, a gente tem as possibilidades para quem está fazendo faculdade também, vinculado com estudos, mas é possível sim, a gente 30 a mais, tem a opção de turma 50 a mais, e a gente já teve estudante que o primeiro intercâmbio dele foi com 80 anos, então assim... desmistificar essa questão de limitação de idade para o intercâmbio, acho que é o principal, assim, de quebrar barreiras. E o intercâmbio, ele é para... Tu comentou agora de idade, né? Mas, assim, ele é para qualquer pessoa
em termos de ambientes para trabalho, ou a estudo, ou, né? Ele é para qualquer pessoa. E eu gostaria também de saber se vocês trabalham, né, um preparo, né? Então, primeiro, se é para qualquer pessoa, né? E depois sobre o preparo, assim, como é que são as fases, como é que acontece isso? Assim, de ser para qualquer pessoa, né? Você decidindo e se preparando para aquilo, a gente torna isso possível para qualquer um. Essa questão que tu comentou, assim, do preparo, eu acho que é a parte essencial, tanto de, assim, nos programas para maiores também a gente tem esse acompanhamento, assim, né, meu e de toda a rede, mas para os menores eu acho muito legal de destacar que a gente tem no momento de pré-embarque, então antes deles embarcarem, a gente tem obrigatoriedade de eles passarem, eles e os pais também, né? Porque não é só do intercambista que a gente está falando, mas passarem por algumas palestras com psicóloga. E a gente trabalha com uma psicóloga que ela é especialista na parte de expatriados e intercambistas. Então, principalmente, ela tem a experiência com as questões de adaptação cultural, né? Então, quando chega no exterior, quais são as primeiras coisas que pegam? É a alimentação, é a acomodação? Como que lida com cada uma dessas coisas, assim, né? Então... até porque, às vezes, a família deseja que o filho faça, ou ele até... mas não tem um preparo, né? Às vezes a criança ela é insegura, o adulto muitas vezes quis viajar, mas é inseguro, são características das pessoas, né? Em relação já que a gente está falando sobre medo, insegurança, quais são os principais medos dos pais que decidem mandar os filhos para fora? Que tu percebe, assim, as perguntas que mais eles fazem ali, que mais, né? Bom, acho que a primeira coisa é a segurança, né? Quem são as pessoas que vão receber os filhos, né? Então, a gente tem sempre o acompanhamento também da parte de acomodação. Tem tanto as opções de ficar em casas de família ou nas residências estudantis. Para os menores, a grande maioria dos programas mais longos são em casa de família. E aí vem essa pergunta, quem são essas famílias? A gente vai poder escolher, conhecer essas famílias? E aí também vai muito do perfil do estudante. Então, um estudante que tu já vê que ele não é tão flexível, que ele acaba querendo ficar mais no conforto, a gente tem a opção das residências estudantis, que aí ele vai dividir com outros estudantes, mas o quarto é dele, não vai ter que se adaptar com uma outra família, regras e tudo mais, assim, né? Então, e a parte de segurança das cidades também, a gente vai fazer esse intermédio aí de definir se é um perfil para uma cidade maior, uma cidade menor, é isso, basicamente. Existem vários formatos de intercâmbio, né? Você pode falar para mim, assim, dar uma ideia para as pessoas que estão em casa? Tem esse tempo, tem esse, normalmente é assim, o mais procurado é aquele. Pode dar alguns exemplos para nós? Com certeza. Para os programas de menores, né, vamos começar numa linha cronológica aí, a gente tem opções a partir dos 5 anos de idade fazendo com a família, então os pais vão junto e aí tem a opção para as férias, tem a partir de 2 semanas para fazer essas opções. Para quando já vai ficando um pouquinho mais velho ali, pré-adolescente, adolescente, a gente tem as opções de intercâmbio teen, que acontecem nas férias de janeiro e de julho, e aí eles podem a partir dos 12 anos de idade, mas vão num grupo acompanhados por um líder da CI desde aqui do Brasil, durante todos os passeios, tudo lá. E aí são programas de 2, 3 semanas, 4, dependendo do destino. Tem os programas também de high school, que seria para fazer um termo, um semestre ou ano letivo do ensino médio fora. E aí, para os maiores, a gente tem as opções de fazer aí cursos de idioma, sejam eles de 2 semanas, e o tempo máximo aí vai depender do destino, vai depender do visto, né, da permanência no país. E também tem as opções de longa duração, que é um dos programas que são minha especialidade lá, que são com estudo com permissão para trabalhar. Então, dá para ficar mais tempo fora, ter o visto de estudo que tu pode trabalhar legalmente no destino durante esse período que tu está estudando. Quanto tempo normalmente é esse de estudo? Esses de estudo a gente tem opções a partir de 4 meses, mas a grande maioria deles fica ali em torno de 8 meses, 1 ano, aí dependendo do destino. Entendi. E aí pode ser renovado, pode ficar mais tempo também, assim, né? Você decidir fazer a vida por lá, daí dá para mudar o visto para um visto de trabalho, vai evoluindo. Nós estamos agora no início do ano, enfim, dá para se organizar para ir, por exemplo, agora nas férias de julho, ainda é possível, assim, né, com esse período que a gente tem?
Dá. Quem está nos assistindo, nem tinha pensado, agora eu gostei dessa ideia. Surgiu. É. Dá sim. A gente tem, tanto para os menores, a gente ainda tem alguns grupos teens que tem vagas para o período agora de julho. A gente já lançou alguns grupos para janeiro do ano que vem. E para quem vai fazer menos tempo, né, e adultos, assim, a gente pode fazer... Dá tempo ainda até para alguns destinos de fazer o visto de estudo de longa duração, mas os períodos aí de 2 semanas, dá inclusive para a gente fazer, às vezes, com 30 dias de antecedência. É super possível, assim, decidir, né, mudou alguma coisa na minha vida ou surgiu alguma possibilidade de promoção no meu trabalho, mas que eu preciso desenvolver muito rápido o idioma. Pega um curso intensivo no exterior, onde tudo que você vai fazer vai ter que ser naquele idioma. Né? Interessante, ó. Não é só passeio, né? Não é só... dá para a gente correr atrás de um prejuízo aí, né? Às vezes a gente vai postergando algumas coisas na vida, né? Mas dá sim para resolver nas férias. Então, assim, uma empresa vem atrás de você, precisa melhorar o inglês ou, enfim, outras línguas. Então, a possibilidade daqui umas 3 semanas eu começo. Espera aí só um pouquinho. Aí que eu tenho uma viagem marcada. Ali e já volto. Eu tenho uma viagem marcada. E aí vai lá, faz um intercâmbio, dá uma afiada na língua ali e pode ter um resultado muito melhor na empresa onde vai trabalhar. Com certeza. Interessante. E quando você viaja para treinar línguas, né? É que como se fosse uma imersão, né? Total. Se a pessoa não tiver com um monte de brasileiro do lado dela, claro, né? Eu sempre digo para fugir dos brasileiros no exterior, assim, mas é muito da dedicação de cada estudante, mas assim, tu vai pedir uma informação, tu vai pedir uma comida, tu vai olhar uma placa, uma sinalização, é tudo naquele idioma, não tem como tu não pensar no idioma, sabe? Então, a gente fala idioma porque tem a opção, né, de inglês, tem espanhol, francês, alemão, italiano, que são os mais comuns, mas a gente tem opções mais distintas, assim, como o coreano, que está super em alta agora também, mandarim. A gente teve um estudante esses tempos atrás, acho que foi nas férias de julho do ano passado, que ele foi fazer 4 semanas no Japão. E ele queria continuar aí jogando vôlei, que ele jogava aqui também. A escola lá organizou para ele continuar treinando, assim, que era atleta. E ele teve essa experiência sozinho, 14 anos, foi pro Japão ficar um mês lá. Nossa, e aí pode fazer ainda essa situação de fazer os treinos lá, não parar, Exato. já que ele pra era... quem é atleta, assim, né? Dá. Interessante. Em relação à procura, né? Que idade que normalmente nos mais jovens, né? A maior procura em qual idade com vocês? Em torno ali dos 14 e 15 anos, assim, é o momento em que eles já estão se sentindo mais libertos, assim, e também que os pais têm mais tranquilidade para mandar, mas já tive estudante aí que foi nos programas teens de 12, 13 anos, porque eles vão acompanhados, assim, né? Então, é tranquilo, mas vai muito daí da maturidade do adolescente ali, pré-adolescente. Você comentou que vocês fazem um acompanhamento, né? Para preparar essa criança ou adulto, enfim, para esse choque cultural, né? Essa diferença de país e tal, para chegar lá e estar mais tranquilo, né? As pessoas que fazem uso desse serviço, desses recursos, né? Não só antes, mas também durante, enfim, você percebe assim que tem um resultado melhor, elas saem daqui melhor, ou quem sabe a família esteja mais segura? Com certeza. Quando eles têm esse preparo, tem várias questões que já alinhado a expectativa com a realidade, né? Porque às vezes sonha que às vezes a família no intercâmbio vai ser tão querida, não que não seja querida, né? Mas que vai abraçar como uma família brasileira abraçaria. E não é assim. No exterior, a grande maioria das famílias, elas são muito mais diretas, né? Então, aqui no Brasil, às vezes a gente vai receber visita, a visita chega, você tá com fome, tá com sede, quer tomar banho? No exterior, você me conta o que você precisa e eu te ajudo, sabe? Eles não Entendi. vão oferecer tanta coisa, assim. Então, ter esse alinhamento da expectativa antes do embarque, até de questão cultural, de como fazer amizade lá, como é a adaptação, às vezes de questão de fuso horário também, né? Pensar, quando eu morei em Dubai, eram 7 horas para frente, são 7 horas para frente o fuso horário de Dubai, né? Então tinha muita coisa que eu, na marra, tive que desenvolver uma independência, tanto emocional quanto de resolução de problemas, porque
eu já estava vivendo o meio do dia, assim, já tinha acabado minha aula, já estava indo fazer passeio e procurar trabalho depois, e a família que estava acordando, assim, sabe? Então, é uma questão de alinhamento, assim, que com o acompanhamento psicológico é muito, muito mais fácil, assim, né? Então, tô adorando, tá, a nossa conversa. Eu acho que a gente tá tirando várias dúvidas aí, tenho várias perguntinhas aqui ainda, tá? Eu quero trazer algumas estatísticas que eu acho que é interessante, ó. Jovens que fazem intercâmbio desenvolvem até 60% mais autonomia emocional e capacidade de adaptação. Experiências internacionais bem orientadas reduzem quadros de insegurança e ampliam habilidades sociais. A gente está falando sobre isso, né? A falta de preparo emocional é uma das principais causas de desistência precoce em intercâmbios. Então, preparo emocional é onde vocês têm uma pessoa especializada ali, né? Famílias que recebem acompanhamento relatam maior tranquilidade e confiança durante o processo. Então, assim, a gente vê que realmente é benéfico, né? Quero perguntar depois para ti sobre o que você percebe de diferença neles, enfim, no segundo bloco. Quero também mais informações no segundo bloco sobre os adultos, né? Que podem experienciar esses momentos também, né? E é uma coisa que não é muito divulgado, ou enfim, não vai tanto atrás, né? Mas antes disso, eu quero então agradecer alguns patrocinadores, né? Então a gente está com o patrocinador da Hold, né? A Hold onde faz a calistenia, uma atividade diferenciada, né? Onde usa a força do corpo, evita lesões, que é ali na Vila Nova, né? Estamos também com a Station, que trabalha a parte de danças, né? São grupos de dança onde meninas e meninos fazem, se apresentam, eles treinam, eles ensaiam. Não é algo, vou lá e faço uma... Não, eles têm todo um conjunto, um time, né? E eles têm apresentações, têm competições. Então é bem interessante aquele ambiente para você, de repente, dar uma olhada, ir com os seus filhos, que sim, pode ser para crianças, adultos ou crianças como nós, né? Também são muito bem-vindos. E também o Fábio Mazzola, que essa semana fez uma cor diferente no meu cabelo, voltei da praia, dei uma repaginada, né? Então sempre é muito bom que ele cuida do meu cabelo, faz o patrocínio aqui do programa também e está sempre aqui com a gente. Quero agradecer então a audiência até agora, eu acredito que o programa deve estar muito bom. E quero dizer para você que no segundo bloco eu tenho mais perguntinhas. A Catarina vai responder algumas coisas aqui, vai nos dar algumas dicas, que eu vou tirar umas diquinhas dela, com certeza, né? E estaremos aqui para te ajudar ainda mais. Então, 2 minutinhos, estamos retornando do break. Já vai. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau.
Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe, é pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Voltando então ao programa Saúde e Movimento, estamos falando sobre intercâmbio. A Catarina está aqui com a gente, nossa convidada especial, né? E eu tenho aqui que, morar fora pode transformar uma vida, mas só quando é feito do jeito certo, né, Catarina? Porque a gente sabe aí que tem regras, tem barreiras, tem vacinas, toda uma mudança cultural, né? E uma expectativa muito grande. Aí já imaginou um adulto, uma criança, ter uma expectativa sobre isso não ser muito bem alinhado e comunicado, ela ir para um local completamente diferente, em estações diferentes, que a gente sabe que muda tudo, né? Limitações, às vezes, enfim. E aí aquilo vira uma frustração. E aí um filho liga para a mãe e diz assim: mãe, eu não tô bem, eu quero voltar para casa. Né, eles são jovens, né? E aí a mãe fica daquele jeito e a gente sabe o quanto isso é oneroso, o quanto custa para voltar atrás de certas coisas, né? Uhum. Então isso tudo pode ser evitado a partir da hora que a gente tem essa segurança, tem todo um passo a passo, quando é uma empresa especializada que só faz isso, né? Então, o que eu gostaria agora, Catarina? Que você, assim, tentasse nos ajudar, eu e as pessoas de casa. Como que seria? Vai chegar lá, vai ter uma conversa para entender o que eles querem, qual é o itinerário. Fala um pouquinho para nós o ideal de quanto tempo antes é bom, o limite para isso. Pode trazer para nós um pouquinho de informação? Com certeza. Nós temos essa primeira conversa, normalmente hoje é online, né? Então a gente faz aí tanto por WhatsApp, ou às vezes querem fazer uma videochamada. E aí a gente faz algumas perguntas para entender qual é o plano, se vai ficar pouco tempo, muito tempo, se o objetivo é estudar inglês, ou se é fazer uma parte do ensino médio fora, ou se é um idioma diferente. Então a gente vai fazer várias perguntas assim até filtrar. Às vezes dá alguma ideia que o estudante nem pensava. A gente tem programas aí de trabalho voluntário na África do Sul para cuidar de animais, né? Então, tem isso? Tem. E aí a gente tem várias possibilidades, tanto as de curta duração quanto longa duração, às vezes para fazer um curso profissionalizante também. E aí, além da definição do programa, a gente faz todo o acompanhamento e auxílio, né? De verificar a documentação, vai ter que fazer passaporte, já tem passaporte, é um destino que vai precisar de visto, como é esse visto, questão de comprovação financeira para o visto. A gente dá esse suporte inicial, a parte da aplicação mesmo a gente faz junto com um despachante dos vistos ali, mas além disso, questão de conferir a documentação também mais próximo. Então, assim, limite, né? Quanto tempo antes
vai depender do destino. Então, se é um destino que precisa de visto, às vezes precisa de uma antecedência um pouco maior, cerca aí de 6 meses, 1 ano. E aí, se é um destino que não precisa de visto, a pessoa já tem um passaporte, a gente pode fazer para daqui a 1 mês, por exemplo. Assim. Então, é tudo variável e tudo a gente consegue acompanhar e auxiliar na decisão. E em relação, eu percebi então que dá para escolher tempo, o que, aonde, né? Mas as pessoas devem estar se perguntando assim sobre dinheiro, né? Então, tem como também ter uma grande diferença dependendo das escolhas, talvez de onde vai dormir, ou o local, ou... Então, assim, financeiramente dá para encaixar, personalizar no bolso da família? Trabalha-se com parcelados? Como é que funciona? Bom, isso vai depender também, é muito variável, assim, mas é totalmente possível da gente encaixar no plano de cada um e dentro da possibilidade financeira de cada um, pela questão ali de moeda do destino. Então, às vezes tem destinos como o Dubai, que as pessoas pensam, nossa, é um destino de luxo, nunca que eu vou poder ir para lá, assim, mas é um destino que o dirham, que é a moeda local, é 1,50 a conversão para o real. Então, eu ia no mercado lá, quando eu morei lá, que comentei, e eu olhava as coisas e era o mesmo preço de Brasil no mercado. É claro que tem questões aí de a parte de aluguel, né, que isso vai acabar impactando, mas a conversão do destino é uma coisa que a gente precisa pensar nesse momento aí de decidir. Tem destinos que são mais acessíveis, tem destinos que são um investimento um pouco mais alto, e também a parte do planejamento aí de antecedência. Muitas vezes, quando a gente consegue fazer uma antecedência maior aí de planejamento, a gente consegue parcelar em mais vezes. A gente tem parcelamento no boleto, que é o mesmo valor à vista, a gente tem parcelamento no cartão de crédito também, assim, então, às vezes dá para parcelar em 12, 15 vezes, assim, que... Dependendo, a pessoa também pode pagar um pouco antecipado, né? Já começa a pagar para depois... Entendi. A gente tem forma de pagamento, inclusive, se a pessoa não quer ter essa obrigatoriedade de um boleto ou do vencimento no cartão, a gente pode fazer uma entrada de 20%, 30% do valor, e aí, para 45 dias antes do embarque, que é o momento que a gente precisa definir tudo lá com a escola, a pessoa quita o saldo. Então, ela tem esse tempo ali de preparação para ela ver como que ela vai economizar, se ela vai fazer um empréstimo, enfim, né? Ela tem aí esse momento para ter essa decisão com mais tranquilidade, mas já com a decisão tomada. Porque depois que a gente toma a decisão e bate o martelo, é muito mais fácil de tu se determinar aquilo acontecer, né? Assim, você percebe, nos adultos também, claro, mas nos adolescentes, nas crianças, enfim, que eles voltam diferente? Ter uma experiência onde a mãe e o pai não estavam, passar pelo medo, pela insegurança, tá lá sozinho, vamos dizer que sim, né? Experienciar o sabor da vida aí, né? Longe dos pais. Você percebe que isso traz e acrescenta na vida deles? Me conta um pouco o que vocês percebem de diferença, assim. Com certeza, né? Nesse momento ali de adolescentes mais jovens, assim, que vão acompanhados ainda pelo guia, mesmo que eles estão acompanhados, no dia a dia deles, nos programas, por exemplo, em casa de família, eles ficam responsáveis por irem da casa de família até a escola, porque o guia não vai conseguir ir em cada casa buscar eles, assim, Sim. né? Então, eles já têm essa experiência de pegar um transporte público no exterior. Muitos deles nunca usaram transporte público nem aqui, né? Então, eles vão ter essa desenvoltura. E aí, depois desse momento de evoluir, assim, quando eles voltam totalmente com a cabeça aberta, com as possibilidades. Muitos deles já querem evoluir para uma outra experiência, então às vezes fazer uma faculdade fora, né? Eu digo que já foram picados pelo bichinho, assim. Aí é onde a gente aperta o coração, né? E outra coisa que eu queria ver contigo, sim, nós podemos, principalmente os adultos, fazer uma viagem para melhorar o inglês, entre outras línguas todas que você falou aqui. Mas tem como fazer um intercâmbio e evoluir na tua parte profissional técnica, vamos assim falar? E quais exemplos assim tu poderias trazer para nós assim de viagens que as pessoas fazem para evoluir alguma área?
Sim. Nós temos programas, tanto de curta quanto longa duração, que são cursos técnicos, ou então a gente tem programas, por exemplo, do inglês para negócios, a gente tem programas de inglês voltado para a área da medicina, ou espanhol, alemão, enfim, né, voltado para uma terminologia específica. A língua propriamente falada. O idioma, por exemplo, tem inglês ou alemão voltado para a área do direito. Então, dá para fazer um curso com a terminologia que tu está desenvolvendo. E, além dessas opções, tem também os cursos técnicos. Então, tem opções aí de 4 semanas, né, para fazer uma microcredencial, assim, que acontece super rápido. Dá para fazer, às vezes, nas férias aqui, de capacitação na área de marketing, na área de mídias sociais também. A gente tem alguns programas, tem mercados financeiros também. Então, a gente tem uma escola em Londres que ela tem aquela parte de mercado financeiro com aquele computador que é, sabe, de coisa de filme, assim, pra gente, mas eles têm, exatamente, de bolsa, assim, né, é aquele computador que é uma plataforma totalmente diferente dos computadores que a gente usa, assim, que tem a opção de ir lá estudar essa parte financeira e usar esse computador específico das plataformas financeiras. E aí tem os programas mais longos, que são aí na área de desenvolvimento de sistemas também, que está super em alta, a área de tecnologia hoje, né? Então, a gente tem opções no Canadá, aí, que tem a região ali de British Columbia, que é a região de Vancouver, que é uma região que é um polo super interessante para fazer esse desenvolvimento de várias áreas na área de TI. E tem outros programas muito específicos, assim, na Austrália, para gente ter noção, tem um programa de 8 meses, se eu não me engano, que é um programa para colocar azulejo. Tu imagina? Fazer uma capacitação onde tu vai melhorar, né? Se o teu intuito é trabalhar com isso. Tem, na Austrália também tem vários programas para a parte de... Na verdade, eles fomentam também as profissões que eles têm falta, né? Que eles têm bastante demanda lá, que é a parte de atendimento para cuidar de idosos, para cuidar de crianças, assim, que eles têm uma demanda muito grande e tem falta de mão de obra para isso, então eles têm esses cursos para ajudar nessa capacitação aí para trabalhar no exterior. Você acredita que o intercâmbio, né, orientado, ele aproxima ou ele afasta a família? Eu diria que as duas coisas, né? Então, assim, no momento de a gente planejar, a gente traz muito mais, né? Quando a gente orienta mais, a gente faz as reuniões, tem reunião de pré-embarque. Então, a gente muitas vezes traz, quando tu fala também da parte do retorno deles, assim, que eles querem contar a experiência, nos programas de intercâmbio teen e de high school, a gente faz em grupo de todo mundo que vai embarcar naquela temporada, os pais, irmãos, todo mundo junto, e a gente sempre traz um estudante para vir contar como foi a experiência, assim. Então, tem o outro lado da moeda, não só desses estudantes, mas nossa também, né? Porque todos nós 4 que trabalhamos ali na CI, nós já fizemos intercâmbio, então todo mundo já viu o outro lado da moeda também, a gente consegue ter, né, a consciência, assim, não é uma coisa só de estudar da boca para fora, a gente já viveu mesmo fora. E aí, é isso, assim, né? Você já fez intercâmbio? Já viajei, né, para mais de 10 países, mas de intercâmbio mais longo que eu fiz, assim, eu morei em Dubai, em 2021. Qual que tu acha que é o destino, assim, mais inusitado, assim, que a pessoa, ela, falando sobre o local, sobre a experiência do local, talvez a natureza, ou a noite, ou enfim, o que tu acha, assim, de local, qual é o local assim que eles desejam muito, ou que eles buscam muito, que é muito desejado? É muito de perfil, Jô, porque assim, vou citar algumas das coisas que tu me perguntou, assim, de local. Eu acho que Dubai é uma coisa que foi muito interessante para mim, assim, minha mãe é arquiteta, então ver as construções, é uma cidade que ela foi construída no meio do deserto, assim, né, então ver a parte do luxo, assim como eu falei que tinha coisas no mercado com preço de Brasil, tinha cafezinho com ouro, assim, né, então tem as duas coisas. Da parte de natureza, eu acho que um destino que a gente super fomenta, assim, que eu acho muito legal de fazer intercâmbio, que dá para fazer tanto de curta duração quanto longa
longa duração. No high school, até a gente teve um estudante que, acho que ele tinha 50 e poucos e ele morou 6 meses lá, que é a Nova Zelândia. É um destino de esportes radicais, de muita natureza, tem a opção de praia, tem a opção de esquiar, então é um destino que contempla muito, assim, nesse sentido de encher os olhos com as possibilidades. Eu acho perfeito também, porque apesar de ser vizinha da Austrália, que é conhecida pelos bichos, né, gigantes e super estranhos, a Nova Zelândia é um destino que eles não têm cobras, então, assim, já amo esse lugar só por isso. Nossa! E aí, de parte de noite, de balada também, tem um destino que tem crescido muito nos últimos anos, que é Malta. É um destino, é uma ilha super boêmia, então tem muita balada, restaurante, tudo pertinho, tudo dá pra fazer a pé, assim, então é de perfil. Intercâmbio ajuda pessoas tímidas, inseguras e ansiosas? Muito. Eu já acompanhei todos os perfis, assim, ao longo, né? Foram centenas de estudantes nesses anos. E aí, a gente vê nitidamente, assim, não só adolescentes, tá? Eu já acompanhei vários adultos que aqui no Brasil, nos primeiros contatos comigo, era, tipo, tudo difícil, assim, de arrancar da pessoa o que ela gosta, o que ela queria, o que ela tinha de expectativa, porque a gente faz todos os questionamentos. E aí, depois que ela volta do intercâmbio, ela vem marcar reunião para me contar como é que foi, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que faz total sentido para a parte de timidez, assim, de ansiedade também, porque vai ter que lidar com o momento de decidir a data, de como que vai ser. Então, eu tenho várias pessoas que me chamam, assim, então, com o curso para daqui a 1 ano, né? E aí vão me chamando de vez em quando, né? Eu também chamo para fazer o acompanhamento. Tal da documentação já está pronta. E aí é isso, assim, né? Para aprender a lidar com a espera. O que fazer quando a saudade bate forte? Então, assim... Essa pergunta aí qual é a tua recomendação, assim, para evitar que chegue nesse ponto, né? Assim, e o que fazer? A saudade vai bater em algum momento. A grande maioria dos momentos críticos, assim, são nas primeiras semanas, por incrível que pareça, né? Quando tu chega lá e tem essa questão do choque cultural, tu chega lá e tu pensa, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu vim fazer aqui, assim? Isso é normal, né? Então, é uma fase de adaptação e a questão de longas durações, assim, né? De ter essa consciência se vai ser interessante para ti ou não, é de definir duração. Então, vai ser um programa que tu não tem certeza se vai aguentar 1 ano, faz menos tempo antes, vai ter uma experiência. E aí, se der certo, depois embarca para mais tempo. Mas bateu a saudade, liga para casa. Claro, cuida para não ser meio da noite, que senão tu já mata a mãe do coração aqui, né? Liga 4 horas da manhã, a mãe já pensa. Antes de atender o telefone, ela já pensou em todas as possibilidades difíceis que podem acontecer. Como é, né? Mãe é mãe, né? Não só mãe, pai, sim, enfim, marido. E aí... liga, tenta matar a saudade, mas nessa questão de adaptação, até uma dica, né, que você falou que dicas interessantes para os pais, não ir atrás deles. Dá tempo para eles fazerem amizade, para eles se adaptarem. Então, eu já tive mães que ficavam o tempo inteiro ligando e rastreando via AirTag, assim, tá dentro de casa. E aí, não dava a liberdade pro estudante ter o tempo de fazer amizade lá, sabe? Porque tinha que, às vezes, passar 40 minutos, 1 hora no telefone com a mãe, quando era o momento que ele podia estar fazendo amizade e conversando com a família local ou com os amigos. E aí, falando na língua dele, né? E aí, tá também. Falando em português, tá também. Falando, né? E o ideal é estar, se a intenção é a língua, essa né? imersão, com certeza. Porque o fato de você estar na escola, placas, aonde mora, 100% a língua faz com que destrave, né? Que a pessoa não vai ter que falar, ela vai ter que resolver ali, né? Eu brinco que o momento que tu descobre que tu tá fluente naquele idioma é o momento que tu sonha naquele idioma. E isso rolou comigo no intercâmbio. Um dia eu tava dormindo, assim, e eu acordei e meu sonho foi todo em inglês. Definitivamente eu tô falando inglês. Porque é o teu diálogo daí mental, que tu não tá mais traduzindo. Tu tá pensando no idioma, assim. Tu já, não é uma tradução simultânea, né? É um pensamento, né? Tu já sente aquilo, né? Tens alguma história, assim, pra contar, assim, que foi
ou muito engraçada, ou muito impactante, assim, de algum intercâmbio que tu fez seu, ou com alguém, ou proporcionou para alguém lá na empresa? Bom, tem várias, a gente brinca que dava para escrever um livro, assim, né, do tanto de história aí que a gente acompanha, mas eu acho que tem as principais, assim, até tem alguns que estão para embarcar, que já estão sendo icônicos desde agora, assim, de acompanhamento, então de decisão, de passar em prova de proficiência para quem vai fazer esses períodos aí mais longos, tem que fazer prova de proficiência, e tem a parte aí de acompanhar adaptação, chega lá e tem algumas histórias também de quartos compartilhados, então tu vai compartilhar o quarto com outra nacionalidade que não tem toda a higiene que a gente tem aqui, então isso tudo faz parte da preparação, né? Uhum. E, por exemplo, você comentou lá no início do programa que os teens, enfim, as crianças são acompanhadas, né? Então, até qual idade que tem esse acompanhamento dos profissionais de vocês lá no local? Garantido, assim, que a gente tem os programas todo janeiro e julho, são os programas de intercâmbio teen, que eles daí são acompanhados durante todo o programa, inclusive nas atividades que eles vão fazer lá, vão para Disney, né, tem um monte de passeio que já está incluso na programação, e aí a gente tem diversão, então? Tem, com certeza, não é só estudo, é um programa de férias ali, e aí tem esses que aí são de 12 a 18 anos, mais ou menos, né? Então, tem grupos que aceitam a partir de 14, é muito de destino, mas a gente consegue fazer todo esse auxílio. Nos programas de high school também, tem alguns destinos que a gente faz o embarque acompanhado. Fala high school? É para fazer o ensino médio no exterior. Ah, tá. Então, né? Então fazer o intercâmbio, continuando o estudo aqui do Brasil, na carga, e isso é aceito. Isso é aceito, é convalidado as notas aqui no Brasil, então é super possível de não perder o ano e ter essa experiência. É claro que é um momento muito diferente aqui no Brasil, não sei, tu sabe quantas disciplinas teus filhos estão fazendo agora? 18, 20, por aí, assim, né? É muita coisa. E no exterior aí tem, claro que tem algumas outras escolas que têm esse perfil também de ter bastante matéria, mas escolas no Canadá são 4 matérias por semestre. 4. Então, assim, eles focam muito mais, é muito mais intensivo, né? Então, vai ser das 9 da manhã às 3 da tarde. E aí, a parte do desenvolvimento daquela disciplina, ele é muito mais fácil e tranquilo do que, às vezes, ter que lidar com 18 disciplinas aqui no Brasil, assim, né? Então, para um aluno também, às vezes, que está tendo um pouco de dificuldade na escola aqui, é uma possibilidade bem interessante de ter essa experiência e de focar muito mais, porque aqui no ensino médio a gente vê o perfil Brasil, assim, é de preparar para o vestibular, né? Sim. E no exterior não, eles preparam para a vida mesmo, eles desenvolvem habilidades, então tem disciplinas no high school, no ensino médio lá, de marcenaria, de nutrição, então já consegue ter uma ideia e ter uma experiência daquilo que tu vai querer decidir como tua faculdade, tua profissão no ensino médio. E assim, hoje nós não temos esse tipo de estudo aqui, né? Assim, esse de... Raríssimas escolas, né? Preparar os meninos e as meninas para as coisas, os afazeres, né? Eu sempre questionei muito sobre isso, sabe? E de repente é uma forma até de conseguir mandar eles voltarem melhor, né? Porque é uma idade que eles têm muita preguiça, é uma idade que eles querem dormir muito, é uma idade que... A escola começar às 9 já ajuda, né? Nossa, começar às 9, aí sim, né? Qual é o tipo... a gente está falando aqui de crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim. Qual é o período da vida aí que tu acha que a pessoa mais se beneficia com o intercâmbio, assim, a tua opinião? Eu vejo muito, assim, no momento que a gente chama de gap year, que é entre o ensino médio. Terminou o ensino médio aqui, antes de entrar para a faculdade. Pega esse período, não engata uma coisa na outra. Vai fazer uma experiência fora, tem alguns estudantes que vão fazer isso, que é um momento de abrir a cabeça, de realmente, assim,
sair de debaixo da asa da mãe, assim, né? Então, e eles já vão ter uma possibilidade muito maior de se desenvolver mais no mercado, assim, tendo essa experiência no exterior, assim, né? Eu acho que a parte mais benéfica é essa idade ali entre ensino médio e faculdade, que eles vão ter, assim, um ganho, porque já estão num momento em que eles estão enxergando o que é a realidade, assim, né? Já saíram, eles querem aprender, eles né? Eles querem, estão com sede, né? Quando é mais jovem, 9, 10, 11, eles estão mais no oba-oba, mais na brincadeira ainda, né? Não tem toda a visão do quanto aquilo vai ser benéfico para eles, assim, né? Então, depois ali, perto dos 18, 19 ali, eu acho que é uma idade maravilhosa para fazer. E também, assim, né? Não posso deixar, ainda não cheguei nessa fase, mas eu vejo alguns que a gente acompanha, assim, do momento ali que tu já tá aposentado. A gente tem alguns programas que eu acho sensacionais, Jo, que são, assim, por exemplo, italiano com gastronomia, francês com vinhos. Eu acho que é muito legal, assim, tu pensar em fazer um momento, assim, vou viajar, vou pra França, vou pra Europa, vou fazer algum programa diferente, assim, de viagem, mas concilia isso com uma turma que tu vai chegar lá e tá todo mundo na mesma vibe, assim, de aprender aquele idioma, se já não fala, né, alguma coisa, porque aqui na região a gente tem muito pessoal que fala italiano, que fala alemão, e conciliar isso com uma aula de gastronomia na Itália. Pensa que legal. Nossa. Sabe? Ou então os programas também na África do Sul que eu comentei lá, de poder, né, fazer, cuidar de animais, tem uma assim, parte social também. Por exemplo, a minha filha fala muito, eu quero ser veterinária, eu quero... E às vezes a pessoa não tem aquela experiência ou aquela oportunidade de vivenciar certas coisas. Às vezes tu vai lá, faz um intercâmbio, coloca lá nesse ambiente, nem você falou de cuidar de animais, Uhum. E aí, poxa, é bem o que eu quero. Não é. Então, às vezes ajuda, né, a abrir um pouco a mente deles, ajudá-los a escolher por experiência fazendo, não só estudando, olhando qual é a profissão, qual mais paga, qual, né? Então, acho que isso também é interessante. Tens alguma história, então, para contar, assim, bem diferente, assim, de inusitado? Eu acho que teve um programa, talvez, que a gente não falou e que eu acho muito legal da gente trazer também, que é o programa de au pair. É um programa para ser babá nos Estados Unidos, então ele é bem específico, né? Mulheres de 18 a 26 anos, tem que ter carteira de motorista, tem que ter inglês intermediário, experiência com crianças, e aí esse programa é um dos programas mais acessíveis hoje e a pessoa tem a oportunidade de, por um investimento aí super, assim, possível, morar 1 ano nos Estados Unidos. Eu acho que é uma possibilidade muito legal, assim, da gente trazer para quem tem esse perfil de também se adaptar, porque vai morar na casa da família, né? Vai trabalhar dentro de uma carga horária, mas vai estar morando dentro da casa e cuidando das crianças lá. Então, tem que ter um perfil bem adaptável, mas é uma possibilidade muito interessante. Não, e é interessante até para a própria família, porque a pessoa está trabalhando, né? Está estudando, está bem segura, né? Porque está ali bem trabalhando todos os dias, tem alguém dependendo, né? Então, eu acho assim que... e aí acaba sendo um formato mais em conta justamente por isso, que trabalha, porque está na casa de alguém, né? Não é hotel, coisas bem mais caras. Os custos são todos pagos pela família, inclusive a passagem aérea de ida é garantida e a passagem aérea de volta, ela é paga pela família também se a au pair completar 1 ano, né? Se concluir o programa, ela tem esse benefício também. Ela tem uma bolsa de estudo de $500 também. Então, vai realmente ter a parte do estudo também. E aí tem os combinados, vai de família para família. Tem família que leva a viajar, tem família que deixa a au pair com o carro, porque é ela que vai levar e buscar as crianças. Então, é realmente uma possibilidade de ter uma vida bem legal, assim. Bem legal e bem diferente, né? Tá, eu queria ver contigo assim, ó. Estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você mandasse um recado para as pessoas que estão em casa, né? Assim, sobre um intercâmbio, assim, sobre um conselho, sabe? Eu acho que seria interessante como se fosse um recado, um conselho
sobre experienciar, sobre viver esse momento? Bom, acho que planejamento é tudo. A gente falou muito sobre alinhar as expectativas e alinhar destinos. Então, quanto antes a gente fizer essa decisão, essa primeira conversa, eu já tenho matrículas aí de estudantes para 2027. Então, assim, é super possível a gente planejar com mais antecedência e vamos tirar esse sonho aí do papel, né? Porque tem muita gente que às vezes acha que realmente o intercâmbio é uma coisa muito distante, mas a gente pode escolher um destino, né? Fazer essa orientação aí para ser super possível. Ótimo. E as pessoas estão em casa que se quiserem conhecer o teu trabalho, da empresa, procurar você para ter essa segurança, enfim... Como é que eles vão te achar? Como é que vão achar a empresa? Bom, tem o nosso Instagram, que é o ci.blumenau. Dá para seguir a gente lá. Também tem no link lá os nossos contatos. Mas também deixa eu passar aqui o nosso contato. Lá no link da bio do Instagram tem todos os nossos contatos, inclusive direcionando para o meu WhatsApp ali, que cada uma de nós ali tem o WhatsApp geral, que é o telefone fixo da agência, e aí tem a opção do meu WhatsApp, do WhatsApp da Lilian e da Carola. Cada uma de nós a gente tenta abraçar mais um programa. Então os programas de high school é a Lilian que cuida, os programas de au pair e de trabalho voluntário na África do Sul é a Carola, e eu cuido da parte dos cursos em geral. Todas nós cuidamos, o intercâmbio team também, todas nós, e eu fico com os programas de longa duração com permissão para trabalhar. Ótimo. Eu tenho aqui uma fala que eu trouxe que, intercâmbio estruturado impacta positivamente carreiras, autoconfiança e a tomada de decisão a longo prazo, né? E, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é assim, intercâmbio não é sobre sair do país, é sobre se preparar para o mundo, né? Bonitinho isso, né? Eu achei bem bonitinho. E quando o intercâmbio ele é bem feito, ele expande o mundo sem romper raízes, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter cuidado, tem que buscar segurança, né? Tanto com um pai nosso, né, que vai fazer uma viagem diferente, como nós, como filhos, né? E eu acho que se a gente tem empresas com tantos anos trabalhando, com tanta experiência, nós precisamos fazer uso disso, né, para que a viagem que pode ser dos sonhos não se transforme num pesadelo. Exato. Que a gente sabe que existe isso, né? Exato. Então eu quero agradecer muito, tá, a tua presença aqui, né? Espero que a gente aí marque em outros momentos, trazendo outros assuntos também, mas eu acho que hoje deu para esclarecer, né? A gente perder esse medinho aí de casa, né? E entender que tem empresas que podem nos ajudar a facilitar e a preparar. Achei muito interessante essa parte dos psicólogos para preparar o ambiente, preparar a pessoa para não ser muito disruptivo, para não ser a parte cultural tão chocante, sabe? Não sabia que tinha esse acompanhamento, né? Antes, durante, se quiserem também, né? Após. E, além disso, façam, estudem, vão atrás, né? Aí trouxemos uma certa informação para você ter consciência da melhor escolha, né? Eu acho que sempre é isso, é sobre isso, tá? Então, muito obrigada, estou bem feliz com o nosso programa hoje, entregamos com sucesso a nossa missão. Obrigada, né? pelo convite, Eu que agradeço e espero que você aí realize muitos sonhos de muitas famílias, de muitos jovens e de muitas pessoas. Catarina, um lindo trabalho para vocês, tá bom? Obrigada. Um beijão, gente, até semana que vem com o programa Saúde e Movimento.